Nas prateleiras, os brinquedos, desde os mais simples aos mais sofisticados, muitos deles personagens conhecidos das crianças. Enzo nem pensa duas vezes e já traz o pai direto para a loja de brinquedos. Alguns dos desejos de Enzo aparecem nas propagandas e ele lembra cada um deles. Tem alguns que são de flashback, eu acho que eu tinha também um da Mônica quando era bebê. As propagandas veiculadas são, em sua maioria, voltadas para o público infantil. As publicidades direcionadas às crianças têm gerado muitas discussões. De acordo com o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, essas peças publicitárias se utilizam de argumentos persuasivos, o que é considerado pelo CONANDA uma prática mercadológica abusiva. Uma linguagem muito fácil e envolvente, uma narrativa, ou seja, ela conta uma história para a criança e ela se utiliza também de recursos como os jingles, que são as músicas, e a utilização de personagens para facilitar o envolvimento dessa criança, né? Porque essa criança queira comprar, tenha o desejo de comprar algo ou pedir para o pai comprar algo para ela. Então é muito utilizado personagens do universo infantil. É com esse excesso de apelo que instituições de defesa dos direitos das crianças e os próprios pais estão preocupados. De certa forma, sim, porque algumas vezes as marcas elas utilizam esses artifícios, né, para aumentar o preço de alguns brinquedos, sendo que existem alguns que se equiparam na funcionalidade, só que eles vão mais pela marca mesmo. É uma coisa que não é real, não acontece. A gente sabe que muita coisa para criança só é imaginário e tal, mas eu acho assim que é um pouco complicado para a cabeça da criança. A questão de um ser altamente consumista, ou seja, a criança ela é um ser em desenvolvimento. Então, quando a gente tem empresas que falem para ela o tempo todo e pais que não dão esses limites, ela vai se tornar um adulto muito consumista. Então, é esse o cuidado que a gente traz em xeque, que traz em debate. A publicidade tem um órgão fiscalizador que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, mais conhecido como CONAR. O problema é que a fiscalização só acontece quando a propaganda já foi veiculada. O CONAR, ele recebe denúncias de toda a sociedade, ou seja, qualquer pessoa que possa dizer que uma propaganda está indo de contra aí, com alguma lei ou que se sentiu ofendida, pode denunciar para o CONAR. E isso, algumas entidades ficam de alerta por conta da criança, né? Então, algumas propagandas, elas, quando o CONAR recebe essas denúncias, elas já até saíram, né? Então, a gente tem uma certa falha nesse sentido, mas ele está ali para fiscalizar, sim, e qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Os debates acerca da publicidade voltada para as crianças não é de hoje e já se apontam algumas possíveis soluções. Acredito que a publicidade ela vai ter que se reinventar por conta da CONANDA, que deu agora em abril, né? Proibindo a publicidade direcionada para o público infantil, utilizando essas estratégias que eu falei, o uso de desenhos animados, o uso de jingles. Só que também eu fico pensando que se a gente não entra em contato com esse mundo de consumo, né, você não vai criar anticorpos para isso. Né? Então você precisa envolver todo mundo, então pais, sociedade, políticas públicas mesmo, né? Para você ter um limite, não é colocar a criança num vidro ou um cristal, mas colocar certos limites e cuidados, olhar aí com cuidados. Né? Nesse cuidado, os pais assumem grande responsabilidade e orientam os pequenos. Sim, na medida possível, sim. A gente fala, filho, dá pra comprar hoje, a gente dá. Apesar de ele ser bem pequeno, ele entende. Se não der pra comprar, ele não força, não chora, não. Se der pra comprar, a gente compra. Se não der,